Olá, pessoal. Então, eu estou com esse vídeo falando sobre a lembrança da origem, da nossa origem. Então, a lembrança que é da nossa origem, ninguém aqui vai lembrar da origem. Ninguém aqui vai ter uma imagem que vai trazer, assim, uma lembrança como de um lugar da onde a gente veio. Nem mesmo a pessoa que nasce aqui, né, de uma mãe, né, que ficou lá 9 meses, ou até aqueles bebês prematuros que nascem de 5 meses, de 6 meses, 7 meses, 8 meses prematuros, eles não vão lembrar quando estiveram no útero, né, como que era lá dentro. Depois que eles começarem a falar, né, a conversar com as pessoas, eles não vão falar assim, eu lembro que eu tava lá na barriga da minha mãe, era assim, eu via né, aquele lá dentro como que era, né? Ninguém vai lembrar disso. A lembrança nossa da origem é a nossa índole, a nossa índole. Então, as pessoas podem dizer assim, mas Deus, ele me fez, então Deus, ele me fez e eu sou semelhante a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem e a semelhança de Deus, né? As pessoas podem falar assim, mas eles não vão falar da origem, vai falar de Deus. Como que eu posso lembrar de Deus também se eu nunca vi Deus? Então, já que estamos falando da origem da vida, e a pessoa, ela, pelo que hoje nós estamos assim, nesse trocadilho, esses trocadilhos de ciência com religião, religião com ciência, né? Esses trocadilhos. Então, esses trocadilhos, a origem, ela é mais para ciência, vamos dizer assim, né? Mais para a origem da vida, né? E o cientista tenta provar de alguma forma como que foi a causa da existência desse mundo. Daí vem os religiosos e querem falar que Deus fez esse mundo, ele fez o céu, fez o sol, fez as estrelas, fez a terra, a água, depois ele formou o primeiro homem do barro, da mistura do barro, né, da mistura da água, né, que deu o barro, a mistura da água com a terra e fez o homem, tirou uma costela de Adão, depois que ele pegou no sono, e dali ele fez a mulher. A lembrança da nossa origem é a nossa índole. Então, qual é a nossa índole? A índole boa, né? Não é índole má. De querer as coisas certas, de querer as coisas limpas, de querer ver tudo brilhando, tudo perfeito, de querer ser uma pessoa limpa, de querer ser uma pessoa assim, aspecto bom, né? Limpo, assim, vestir com esmero, uma roupa limpa, passada, cheirosa, tomar banho, cuidar-se das coisas, né? Dos afazeres da casa, deixar a casa organizada, limpa, arrumada. No trabalho, né? Ser um bom profissional, fazer as coisas certas, antes de ter uma profissão, acertar, né? Fazer todas as coisas certas no seu aprendizado, poder aprender bem tudo que nos ensinam, né? E a gente aprender bem, a gente querer fazer aquilo que a gente aprendeu, né? De maneira que dê certo. Fazer essa conta, vamos fazer essa conta, vai dar certo resultado, né?
vamos aprender português, falar bem o português corretamente, né? E vamos fazer as conjugações, né? Os verbos, né? Tudo aquilo que a gente vem aprendendo, tudo a gente tem essa índole nossa, é da nossa origem. Então, a imunização racional, ela é para quê? Ela para nos trazer de volta o que a gente era, na origem, racionais, e não animais racionais. Então, a classificação aqui de racionais é muito importante para nós, porque vamos ter essa classificação e perceber que em todas as coisas vivas, de vegetais, né, tudo que está vivo em nossa volta, e os animais irracionais, a gente vai perceber que a gente é superior a eles, nós temos raciocínio. Mas não podemos dizer assim que eu sou alguma coisa que eu não sei o que eu sou. Então, querer ser o que eu não sou. Então, eu quero ser aquilo que a índole minha quer. Eu quero ser aquilo que minha índole faz lembrança da origem, a perfeição, a pureza, né? A limpeza, que eu quero tudo limpo. E eu sempre vou ficar fazendo todas essas coisas para manter a limpeza, para manter a organização. Então, a minha índole, ela traz a lembrança da origem, mas que isso já tá em mim porque eu não perdi ainda, ficou um resquício, né, para que eu possa a sempre querer o melhor. Daí eu sempre vou querer o melhor, sempre vou querer o melhor, sempre vou querer o melhor. Se eu for uma pessoa bem saudável, essas limitações eu vou passar batido por mim, né? Vou tirar de letra. Agora, se for uma pessoa mais que, né, propensa a ter a índole pior do que a minha, então ela não vai conseguir ser uma pessoa melhor, ela vai ter mais dificuldade. Mas ela também tem um raciocínio. Então, a diferença entre o pensamento e o raciocínio, que o raciocínio ele desenvolve para ter o equilíbrio, a pessoa deixar de ser animal, né? Deixar de ser animal, porque era essa parte que tá aqui fazendo todas as coisas, aprendendo, se animando para fazer as coisas. Então, como a humanidade toda ela desconhece da origem dela, ela quer ser o que ela não é. Então, ela quer ser uma pessoa limpa, ela nunca vai conseguir ser limpa, porque ela sempre vai precisar de tomar banho. Ela vai querer ser sempre uma pessoa perfeita, fazer as coisas certas, darem certo para ela não sofrer, e ela não vai conseguir. Ela vai querer ser sempre uma pessoa saudável. Sempre isso vai ali ficar batendo na tecla todo dia, ali batendo. Eu não tô conseguindo, agora apareceu uma doença, o que vai ser de mim? Agora que eu tô perdida mesmo, né? E daí ela calha dela saber que existe recursos aqui para ela poder, vamos dizer assim, tratar as doenças dela,
né? Várias doenças que a gente vê aí que são incuráveis, que são controláveis, né, por remédios e mais remédios e remédios e remediando a vida inteira. Então, ela passa a ser uma pessoa que infeliz, triste, sofredora, e depois ela ainda vai ser uma pessoa mortal, porque qual a satisfação que tem uma pessoa que ela tem o diabetes e ela sabe que ela não pode comer N coisas, que ela precisa de estar tomando insulina, precisa de estar toda hora cuidando do corpo dela, cuidando do corpo dela, e ela não tem nem outro prazer. E daí ela vai falar assim, mas Deus, ele foi meu criador, ele me fez. E daí vai jogar a culpa em quem? Em Deus ou em Adão e Eva? Isso vai ter, isso jogar a culpa em Deus, jogar a culpa em Adão e Eva, isso daí vai trazer para mim uma solução para mim? Ou solução para toda a humanidade? Não, não vai ter uma solução. Então, a imunização racional, ela vem nos dizer para nós ficar imunes ou afastando cada vez mais através do nosso conhecimento da nossa verdadeira origem, para ser o que nós queremos ser de verdade, não querer ser uma coisa que a gente não é. Então, a origem, ela nos lembra aquilo que fica pertinente ou persistente ou intermitente na nossa cabeça todos os dias, que nem se fosse uma água ali, né? Aquele tilintar, tim, tim, batendo ali na pedra, até que ela se fure. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que as pessoas que elas querem buscar algo a mais para que tudo isso seja sanado de uma vez por todas, definido, ela vai sempre procurar o melhor. Então ela vai ali, chega ali naquele ponto, ai, não é isso que eu quero. Aí ela vai em outro lá, bate na outra porta e vai. Aí ela vai numa filosofia, vai na outra filosofia, vai na outra filosofia, vai na outra filosofia, vai na outra ciência, né? A filosofia da ciência, que é uma filosofia, a palavra quer dizer amar, filosofia, né? Amar o conhecimento, pessoas que ficam estudando, né? Ama aquilo, né? Ama o conhecimento. Então, eu tirei da página aqui, mas não tirei não. No segundo volume, eu quero ler só apenas esse parágrafo, que está no Poder do Magnético, na página 228, primeiro volume, né? Sempre que eu apresento aqui, o livro que eu estou fazendo a menção, né? A menção, o meu comentário e a menção de pelo menos um parágrafo, 2, para que eu possa também apresentar, né, o conhecimento do jeito que está escrito aqui. Então, na página 228, qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem, a paz e a felicidade de todos? Mas é para a pessoa responder sinceramente, honestamente, né? Vamos ser honestos, não vamos ser uma pessoa desonesta conosco mesmo, com o outro e nem com toda a humanidade. Vamos ser umas pessoas assim, verdadeiras. Não vamos ser umas pessoas mentirosas e responder, houve sim, uma filosofia que trouxe
o mundo, o bem, a paz, a felicidade de todos. Não teve nenhuma, nenhuma. Então, portanto, por que que a gente vai falar que a cultura racional é a verdadeira origem da humanidade? Os livros Universo em Desencanto e Imunização Racional é a verdadeira origem da humanidade, como que tá os 3 títulos aqui. Universo em Desencanto, Imunização Racional e a verdadeira origem da humanidade. Porque todos temos raciocínio. E a nossa índole, ela todo dia ela vai ficar naquela tecla. Sabe a tecla? A tecla assim, enter, enter. Vem um pensamento, aí você dispara a energia elétrica em você. Vem o pensamento e daí você é lapidado por aquele pensamento. Você não sabe por que tá passando aquele pensamento na tua cabeça. Daqui um minuto que seja, vem a imaginação. Fica aquelas 2 energias, ó, se chocando ali, choque, 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 choque. Então, esses choques vai fazendo com que a pessoa fica confusa e ela não tenha equilíbrio. As 2 energias lapidando a pessoa. Mas aí a pessoa vai querer saber assim, mas por que Deus me deu o pensamento para mim, a imaginação? Porque deixamos de quê? De raciocinar? Deixamos de raciocinar para pensar e imaginar? A gente nem conhece o que é pensamento, o que é, para que serve pensamento e imaginação, não conhecemos o que é raciocinar, para falar assim, deixei de raciocinar porque eu quis deixar de raciocinar, deixei de pensar certo, positivo sempre, uma coisa definida sempre na minha cabeça, que tudo dá certo quando eu tô raciocinando, faço tal coisa dá certo, faço outra dá certo, faço, né, a própria energia que me fez, então ela é uma energia, Deus me fez, é o Criador que me fez, então ele nunca eu ia poderia ficar doente, seria sempre saudável. Se eu acredito em um Criador, que Ele é eterno, Deus, então seria uma pessoa eterna. Nunca que eu iria morrer. Nunca que eu iria morrer. Que se jamais que eu se tivesse nenhuma doença, então eu teria longevidade de vida. Minha vida seria longa, 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 longa. E eu ia aprender a viver nesse mundo de acordo, né? Porque a vida não é ruim. A vida não é ruim. Nós somos ingratos de achar assim que essa vida seja ruim, não são. Então, em outro volume aqui, essas dúvidas que nos deixa ser umas pessoas ficar assim confusa, é o elétrico e o magnético. Então, são duas fluidos, são 2 energias morando em uma pessoa só. Não tem como a pessoa ser equilibrada. Então, uma hora é o elétrico se manifestando, o pensamento. Outra hora é o magnético. Uma hora né? Então, só de fora desse mundo é que podem vir todos os esclarecimentos completos de porquê da nossa existência, que o pensamento é a mesma coisa que um saco sem fundo, porque não sabemos porque pensamos. E essa palavra, ele é um saco sem fundo, porque a gente não encontra nada.
a gente não encontra nada no nosso pensamento. Fica um saco sem fundo, porque o pensamento ele só traz coisas para eu fazer. Ah, você tem que fazer isso, você tem que lhe acordar, agora você tem que cuidar da casa, depois você tem que, né, se você for uma pessoa que trabalha, você tem que pegar sua condução, seu carro, sua condução que seja e ir trabalhar, fazer coisas. E depois você está conduzido pela imaginação. Aí você imagina, ai, que eu queria tanto, né? Você está imaginando, eu queria tanto, pelo menos, né, que esse problema lá que eu tenho desse certo. Esse trabalho aqui já não tá bom, eu tô querendo outro, mas não tem como sair desse trabalho aqui. Esse trabalho, hoje em dia tá difícil trabalho. E daí essas coisas vão passando pela cabeça da pessoa, só que a pessoa não sabe. Ela não sabe nem por que pensa e nem por que imagina. Sendo que tem um raciocínio para ela deixar de ficar com essa monte de, sabe? Esse monte de choques na cabeça dela. Uma hora é pensamento, outra hora é imaginação, outra hora é pensamento, outra hora é imaginação. Então, deixa eu ler alguma coisa aqui que tá falando sobre isso. Então, a energia magnética, ela é dentro do íntimo da pessoa. O que quer dizer isso? Que ninguém tá vendo lá dentro de mim, eu posso estar com o sorriso mais maravilhoso na cara, né? Que lindo, né? Que maravilhoso, qualquer coisa aí, o lindo dia, né? Casa maravilhosa, que passeio maravilhoso, né? Mas lá dentro do íntimo da pessoa ninguém vê. Daí tá em ação lá a energia magnética. Depois a de fora a elétrica, né? 2 comandando 1. Então, esses comandos, eles passam a ser o quê? 2 comandos da natureza, que eu desconheço, nem sei essa natureza aí. Então, é bom a gente acostumar com esse nome da natureza para parar de ficar culpando Deus, para parar de ficar culpando o universo, para ficar parando de culpar Adão e Eva, que foram os 2 primeiros casais lá que pecaram lá no paraíso, né? No Éden, né? E falar da natureza, do sentido assim, essa natureza que nos fez assim, de elétrico magnetismo, com esse pensamento e com a imaginação, quem viria de fora nos falar, já que não tem nenhuma filosofia aqui para dizer a felicidade de todos, para embargar o sofrimento da humanidade? Só quem viria de fora para dizer, só os lá de fora que poderia dizer, né? Ou um lá de fora, porque o racional superior fala que não existe segundos e nem tem terceiros e nem muito menos mensageiros. Porque foi um que veio de fora para trazer a nossa história verdadeira, para deixar completo o que o elétrico magnético fez aqui, todas as filosofias, todas as ciências, todo o pensamento, a inteligência artificial. É uma inteligência artificial. E a inteligência suprema, tudo a todos, que é o racional superior, ele vem trazer uma cultura que é natural do ser humano. Da mesma maneira que nós adaptamos, né? Com as duas energias eletromagnéticas, que ninguém se adaptou com ela. Alguém se adaptou aqui com essas duas energias que fez todo esse conhecimento aqui, antes da gente conhecer cultura racional?
ela foi precisa e necessária para que a gente tivesse esse conhecimento, né? O primário para poder a gente ter um curso superior. E esse aí, o secundário, aonde que tá o secundário? O secundário está no segundo milênio. É a segundo patamar do conhecimento aqui. Não falar assim artificial, mas que já houve um natural antes, mas lá ficou tudo embargado também, por causa de alguns rebeldes, né? Que sempre na humanidade a gente sempre encontra rebeldes por aqui. E por causa de uns tantos rebeldes, né? O justo pago pelos pecadores. Só que são a minoria, não é a maioria, são a minoria. A minoria para que a gente possa também dar uma, sabe assim, ficar assim às vezes meio assustadinho, né? Assustadinho com tanta monstruosidade que existe no mundo, né? Certas pessoas que são verdadeiros monstros aqui. Então, mas que são poucos, graças a Deus, são poucos. Então, então a origem, ela lembra o quê? A origem lembra a nossa índole. Ela lembra a nossa índole. Então, você vai lembrar da origem por causa da sua índole de querer as coisas sempre cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E isso é perfeição, isso é equilíbrio, isso é raciocinar, isso é se conhecer verdadeiramente. Então, o conhecimento verdadeiro, ele traz o que para nós? Para nos raciocinar. E raciocinando com os livros do Universo em Desencanto, a gente vai deixando de ser pensador. Imaginar e pensar esses choques que a gente vai tendo e que não vai dando nada pra gente de volta. Porque um aparenta, tudo aqui que alguém vê de mim aparenta que eu tô vendendo saúde. É aquela pessoa lá que eu vi esses dias, nossa, como que morreu assim de uma hora para outra, né? Outra coisa, né? A pessoa vê uma pessoa assim toda saudável, bonita, né? E sorridente e alegre, e lá por dentro, né? Tá lá as coisas lá, coisas para ser resolvida na vida da matéria. Que ela acha que ela resolvendo todas essas coisas, resolvendo tudo isso, aí então ela será feliz. Mas ela sabendo quem ela é verdadeiramente, é um ponto final que a pessoa tá dando no pensamento e na imaginação. Toda vez que ela der um ponto final aqui na frase, no parágrafo, ela tá dando um ponto final para esse pensamento perturbador. Outra hora o aparelho está ligado na energia magnética, já está de outra forma. Ponto. Aí deu um ponto ali. Então, todos esses pontinhos, essas pontuações aqui que a gente vai fazendo, ela vai aplicando o meu raciocínio, que ele vai entrando em forma racional. Aquilo que eu quero ser. Eu quero ser racional, não quero ser mais animal. Animal que é assim, ó, uma hora pensa, outra hora imagina. Ai, eu tô animada para fazer aquela coisa ali. Daqui um pouco amanhã, vai que seja amanhã que você vai fazer aquela coisa. Se for agora para agora, de momento, você vai levantar ali e você vai fazer. Tudo bem, vai lá fazer uma coisa, tem que fazer mesmo, nós estamos aqui na vida da matéria. Nós temos que ter equilíbrio, não fazer muitas coisas aqui. Não ficar fazendo coisas e coisas e coisas e mais coisas. Isso aí é o pensamento que ele tá. A pessoa tá muito ligada na energia elétrica. Ela tá
ligada no 1000 volts. Então, a energia racional, ela vem equilibrar essas duas energias. A gente foi feito assim. A gente foi feito assim. Depois que saímos, eu tô falando, nós que estamos falando, você pode incluir toda a humanidade, mas na verdade a gente não vai lembrar que foi a gente lá que saiu. Foi uns tantos que saíram foi os habitantes do mundo racional puro, limpos e perfeitos. E depois, para a gente saber se a gente estava aí nesses tantos aí, a gente precisa de saber será que eu estava lá? Não tem nada a ver com isso aí. O que eu tenho que ver com isso? O que eu tenho que ver com isso? Que lá uns tantos habitantes do mundo racional entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso, e ela veio descendo numa espiral de 21 degraus para se formar aqui tudo que é, né? Deixar de ser o que era lá para ser o que é agora aqui. O que eu tenho a ver com isso? Então, no próximo encontro aí, eu vou esclarecer mais. Por isso que eu peço para que as pessoas dêem um like, para que o YouTube possa reconhecer que as pessoas estão gostando, que ele possa mais ser compartilhado, para que as pessoas possam saber a diferença de raciocinar, de pensar, a verdadeira, né? A verdadeira maneira, jeito ou conhecimento que nos traz, né, para nos conhecermos verdadeiramente, que é diferente do autoconhecimento, que é outro tópico aqui que eu tenho que desenvolver, diferença de autoconhecimento com conhecimento. Um é conhecimento, inteligência artificial, e o outro é o natural, que é do raciocínio. Todas as coisas que eu falo aqui sempre tem uma resposta concisa, verdadeira e lógica, que é do racional superior. É um ser fora daqui, porque os que já nasceram aqui não têm resposta para nós. Verdadeira, não. Pode ter uma resposta satisfatória para hoje, para um momento, daqui a pouco você tá ali de novo. Daqui a pouco você tá ali de novo, assim, com as manias do pensamento, imaginação. Uma hora gosta, outra hora não gosta, uma hora quer fazer isso, outra hora não quer. Não tem definição nenhuma. Pensar, imaginar, não tem definição nenhuma na cabeça do ser humano. Então, por isso que nenhuma filosofia que trouxe o bem e a felicidade para toda a humanidade. Até mais.